Tema desse domingo: até quanto você está disposto? Até quanto você está disposto? Até quanto, por exemplo, você está disposto a conhecer mais sobre Deus? Conhecê-lo, amá-lo. Aliás, a pergunta que a gente faz nos dias de hoje é: você conhece mesmo Deus? Você tem relacionamento com Ele? Você tem comunhão com Ele? Você confia nele? Você depende dele? Até quanto você está disposto a depender de Deus, por exemplo? Nós vivemos num mundo capitalista, num tempo capitalista, que as pessoas só pensam em dinheiro. Pastor, mas é ruim pensar em dinheiro? Não. Dinheiro, com ele a gente compra, a gente vive melhor. Todavia, a gente vive num tempo de pessoas que estão tão dispostas a ganhar o dinheiro. Cada vez mais existe disposição para trabalhar, para se esforçar, para ganhar, para fazer, e menos para conhecer Deus. Até que ponto nós estamos dispostos a obedecer Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a amá-lo? Até que ponto nós estamos dispostos a servi-lo? Até que ponto nós estamos dispostos a adorá-lo como Deus de nossas vidas? Até que ponto? Pelo que a gente tem visto hoje, existe um limite para muita gente. Tem gente que chega naquele limite, dali ele não passa. Tem gente que transformou o culto, o vir à igreja, o servir a Deus, adorar a Deus, amar a Deus, transformou isso em algo assim: se eu for à igreja e este Deus resolver as minhas questões, aí sim eu estou disposto a servi-lo. Agora, se eu for na igreja e Deus não fizer nada por mim, então eu estou disposto a desistir. Não sei se você sabia, mas cresce o número de desviados do Evangelho no Brasil e no mundo. Uma notícia publicada em julho de 2013 diz que lá nos Estados Unidos, o cristianismo global, o centro de estudo global em relação ao cristianismo, revelou em julho do ano passado que o crescimento do cristianismo no mundo, em vez de crescer o cristianismo, muitas pessoas têm se convertido, mas também tem muita gente se desviando. Foi realizada uma pesquisa até o ano de 2010, 2011, mostrando que muita gente não está disposta a servir Deus, a amar Deus, a viver com Deus. Na Europa, principalmente. Pena que eu não trouxe aqui, eu acabei me esquecendo. Mas nós recebemos uma carta, que vou compartilhar, quem sabe, semana que vem, com os irmãos aqui na ceia, de um pastor que a gente conhece, que é aqui de São Paulo, aqui da região, que por coincidência ele foi para a Irlanda ano passado e conheceu lá, começou a frequentar a mesma igreja que a Jaqueline, filha da Maria do Carmo, estava indo, o Glebson, e esse pastor foi para lá com a esposa, eles não têm filhos ainda, foram para lá trabalhar, conhecer e também, de alguma forma, pregar o Evangelho. E ele mandou uma carta dizendo: olha, aqui na Europa, o Evangelho está frio, a gente precisa pregar o Evangelho, mas para pregar o Evangelho precisa ter tempo, e para ter tempo você não pode dispor de tempo para trabalhar fora e pregar o Evangelho, você tem que passar o dia falando aqui. E a gente precisa de igrejas, de irmãos que possam ajudar com um pouquinho por mês para ajudar a manter a gente aqui, se é que a igreja quer evangelizar. Veja que ponto chegamos. A Europa, que nos séculos passados evangelizou os Estados Unidos, que evangelizou o Brasil, a América do Sul, hoje, a América do Sul está mandando missionários para os Estados Unidos e para a Europa. E nesse estudo aqui diz que, aliás, mostra uma diminuição de religiosidade do cristianismo na Europa, na África, apesar do crescimento na África e na Ásia. Na América Latina, a quantidade de cristãos ainda se mantém um pouco instável. E segundo essa pesquisa, em 2020 haverá pelo menos 2 bilhões de cristãos, né? E 25% destes
serão pentecostais ou carismáticos. Em contrapartida, aumentou o número de cristãos. Há 5 anos, estimava-se que no Brasil existia 30 milhões, e hoje, em 2014, estima-se que existam. Quando eu li esse dado, eu fiquei até horrorizado, porque eu sempre falei que existia 20 milhões, e na verdade estima-se que existe entre 30 e 40 milhões de desviados no Brasil. Pesquisa realizada no final do ano passado, começo desse ano. E os motivos para se desviarem são os mais variados. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde foi realizado um estudo profundo como esse, descobriu-se alguns fatores que podem influenciar na decisão das pessoas de não ir mais à igreja. Segundo o levantamento, 59% das pessoas decidiram abandonar a casa de Deus por causa da mudança da situação de vida. Transferência de cidade, divórcio, nascimento de filhos, mortes na família e tal. 37% das pessoas entrevistadas alegaram que foram desapontadas por membros ou pastores. E 19% estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. Por fim, 17% disseram que a responsabilidade da casa e a família contribuíram para o afastamento. Apesar de todos os dias pessoas aceitarem a Jesus, o número de ovelhas perdidas também aumenta. Em contrapartida, uma informação de agosto de 2013, publicada num site, por exemplo, o site da Folha de São Paulo, diz que cresce no Brasil o número de muçulmanos. Uma reportagem da revista Isto É, também da Folha, mostra o crescimento do islamismo no Brasil. Dados oficiais mostram que 35.167 muçulmanos, líderes, instituições islâmicas e estudiosos da religião falam em 1,5 milhão de fiéis no Brasil. E o crescimento é visto também na quantidade de sheiks que falam português. Em 2004 eram 5, hoje são 15. O número de sheiks nascidos no Brasil também aumentou de 3 para 7 nesses últimos 10 anos. Crescendo o número de fiéis e de líderes, o aumento de mesquitas se torna necessário hoje. 115 mesquitas espalhadas pelo Brasil. Em 2005, eram apenas 70. Uma professora aqui de antropologia da Universidade de São Paulo, Franci Rose Ferreira, ela acredita que o aumento se dá pela divulgação da religião em língua portuguesa. Há mais líderes falando e ensinando o Islã em português. Isso ajuda o entendimento e a divulgação da religião. A língua tem sido o fator principal para a reversão de brasileiros sem origem muçulmana. No Islã, acredita-se que todos nascem muçulmanos, por isso, quando se falam de novos adeptos, eles não usam a palavra conversão, eles usam a palavra reversão. Na mesquita, por exemplo, que tem em São Bernardo do Campo, onde uma das maiores comunidades islâmicas do país, tem lá um sheik chamado Jirha, de 48 anos, ele fala e ensina pelo português fluentemente. Antigamente, explica, os líderes religiosos não eram encorajados a se dedicarem ao idioma, pois o desejo era retornar para sua terra natal. Hoje, esse pensamento tem mudado. E eles já pensam em se estabelecer aqui no Brasil. Além da língua, a facilidade para se tornar um muçulmano também tem colaborado para o crescimento deles no Brasil. A reversão acontece quando a pessoa diz por 3 vezes a frase, não há Deus, senão Deus e o profeta Muhammad, que é o seu mensageiro. Resumido, depois dessa etapa de confissão, a pessoa passa a praticar 5 orações diárias, fazer caridade aos necessitados, participar do jejum durante o mês de Ramadã e, se tiver condições financeiras, fazer a peregrinação à cidade saudita de Meca. Esse procedimento é tão simples que o Sheikh Jirha afirma que muitos estão se convertendo pelo telefone e até mesmo pelo WhatsApp. Ou seja, as pessoas buscam Deus. Onde tiver uma oferta maior, é ali que eles vão. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque você sabe que existem aqueles religiosos que são extremistas, você já acompanhou pelo mundo.
Mas o que me chama a atenção nestes é que no coração deles existe a disposição de, se for preciso, colocar uma bomba no peito e se explodir no meio de pessoas para mostrar que ele é um Deus, ou que ele serve um Deus e que ele tem um Deus. Existe uma disposição nas outras religiões, se assim eu posso dizer, você sabe que eu não gosto de falar de religião, mas existe uma disposição nas outras religiões, como o próprio Jesus anteveu, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, se nós formos medir a obra que se faz, a obra de missões, a obra de ajudar pessoas, se nós formos medir o que as outras religiões fazem e o que os cristãos fazem, nós estamos perdendo de uns 20-0. Porque parece que quando a pessoa se converte, e hoje em dia nesse cristianês que se prega por aí, a conversão está ligada à prosperidade, à vida abençoada. E por causa desse momento do mundo que a gente vive, que as pessoas querem dinheiro para realizar todos os seus desejos. As pessoas não querem dinheiro pensando em ajudar outros, elas querem dinheiro para realizar os seus desejos. E por realizar os seus desejos, o que sobra, quando sobra, se é que sobra, ele ajuda um ou outro. Aliás, como falou Carlos Drummond de Andrade, ele disse: a minha vontade é forte, mas a minha disposição de obedecer essa vontade é fraca. Tenho vontade de ajudar, mas não tenho disposição. Quem está disposto hoje, até quanto você está disposto a falar de Jesus para as pessoas? Eu sei que existem muitas desculpas, eu já usei destas desculpas, do tipo, a gente vive num tempo que as pessoas não querem ouvir falar de Deus. Sim, elas querem ouvir falar de Deus. O que está talvez faltando acontecer hoje é encontrar pessoas que estejam dispostas a ir além dessa vidinha medíocre, mediana que muita gente vive. Eu vou à igreja uma vez, 2 vezes por mês, tá bom. Eu dou uma ajuda financeira para a igreja todo mês, tá bom. Vez ou outra eu entrego um folheto. Vez ou outra eu faço uma oração, vez ou outra faço um jejum, vez ou outra, quando posso, eu vou num curso, num estudo, num culto familiar. Quando eu posso, eu vou. Agora, a pergunta é, até quanto nós estamos dispostos a ir além dessa vida medíocre que se vive hoje? Mediana. E não passa disso. A Bíblia diz, inclusive, lá no livro de Isaías, capítulo 52, 7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. A Bíblia diz que os pés destes são pés belos, abençoados. Agora, até quanto nós estamos dispostos a ir além? Eu disse, já que a gente vive num mundo em que a gente é cobrado constantemente para produzir, somos cobrados, quem é casado é cobrado pela esposa, pelos filhos, pelo marido, que ele tem que produzir mais, que ele tem que ganhar mais, que ele tem que comprar mais, que ele tem que fazer mais, que ele tem que viver mais, que ele tem que descansar mais, que ele tem que passear mais. Essa é a cobrança de hoje em dia. É o mundo de hoje. Aí quando nós vivemos nesse sistema deste mundo, até quanto nós estamos dispostos a sair dele, a viver longe dele, a viver na contramão dele? Até quanto a gente está disposto a enfrentar, a dar a cara para bater, a mostrar para as pessoas? Porque, como eu disse, tem gente que está disposta a subir escadarias de joelho para pagar uma promessa. Tem gente que está disposta a colocar uma bomba no seu peito e matar em nome do seu Deus. Tem gente que está disposta a fazer despachos nas esquinas, a investir dinheiro em flores e lançar no mar, na praia, para os seus deuses.
Agora, o cristão, até que ponto os cristãos estão dispostos a mostrar sua cara? Pergunta que eu te faço essa manhã: quem de nós está disposto a isso? Quem de nós está disposto a ser uma referência para o mundo? Como Noé, por exemplo, foi em sua época. A Bíblia diz que Deus olhou e só tinha um disposto a obedecê-lo, Noé. O resto, cada um vivia a sua vida. Casavam, se davam em casamento, roubavam, mentiam, matavam, se prostituíam. Só tinha um cara que Deus olhou e disse: esse está disposto a ir além do que o povo está vivendo. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que estiveram dispostas a ir além no seu tempo, para mostrar que tem um Deus, que confiam nesse Deus, que dependem desse Deus, a duras penas, a custo de entregar a sua vida, a custo de ir além daquilo que se vivia, a custo de enfrentar mesmo situações. Como eu brincava ontem com os irmãos aqui na hora do almoço, quantas vezes quando eu era moço, 17, 18, 19 anos, com os amigos de escola que bebiam cerveja, que bebiam o famoso rabo de galo, e ofereciam isso para mim, e eu disse que não bebia, porque eu não queria, e eles diziam: você é tonto, você é besta, você é idiota. Quantas vezes fui tentado em minha vida? Quantas vezes? Várias vezes. Mas sempre tive algo dentro do meu coração que foi passado pelos meus pais desde criança, pelos professores que tive na escola bíblica, pelos pastores que pregaram a palavra ao longo dos anos para a minha vida. Eu pelo menos aprendi alguma coisa e me mantive firme, forte, brigando contra um sistema que existe. A gente vive num tempo que o cara vem na igreja no domingo, de manhã ou de noite, mas no sábado ele foi no motel com a namorada, e ele vem no culto com a cara lavada dizendo que está tudo certo, é normal. Apesar da gente não ser casado, mas é normal. A gente vive num tempo que a pessoa mente a semana inteira, no domingo ela vem na igreja dizendo ou querendo dizer a verdade. A gente vive num tempo que as pessoas roubam, enganam-se, fazem negociatas e depois querem virem à igreja no domingo para, quem sabe, expurgar os seus pecados. A pergunta é: quem está disposto a ir além? Até quanto você e eu estamos dispostos a ir além? Vou citar pelo menos 3 exemplos aqui do Velho Testamento. Uma delas, falando de mulheres, foi Esther. Esther foi uma mulher que, escolhida, apesar de ser prisioneira, para ser uma das, talvez, escolhidas pelo rei da época, quando o seu tio disse para ela que eles estavam enfrentando uma situação difícil, que havia um edito sido escrito, ou estava sendo escrito, para que todo o povo judeu fosse sacrificado, fosse ainda mais escravizado, e a maioria deles mortos, ele disse para ela: escuta, apesar de você estar aí, sendo preparada para talvez ser uma das esposas do rei, você também corre um risco. E ela foi além do seu tempo. Ela podia ter se escondido, ela podia ter se omitido, tipo assim, se me perguntarem eu não falo nada. Ao contrário disso, Esther capítulo 4, anote aí você que gosta, versículo 11, diz que todos os oficiais do reino e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ele ou sem por ele ser chamado. Quem fizesse isso na época seria morto, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupasse a vida. Ou seja, o cara, para entrar na presença do rei, qualquer pessoa que fosse, o rei precisava apresentar o cetro. Se ele não apresentasse, se o cara se aproximasse, ele era morto, seja quem fosse. E Esther disse para o seu tio: e eu não sou chamada na presença do rei há mais de 30 dias. Ainda assim, aquela mulher, durante 3 dias, junto com o povo que estava ali na província, jejuaram e oraram. E ela falou: eu estou disposta a ir além, Deus é comigo. Ela se apresentou diante do rei, o rei olhou para ela, levantou o cetro, ela se aproximou e ele disse para ela: peça o que você quiser,
Se for até metade do reino, eu te dou. E quem já leu essa história, o livro de Esther, sabe que ela disse, eu não quero o reino, a única coisa que eu quero é que você poupe o meu povo, inclusive a mim, porque eu também sou israelita, sou judeu, ou fazia parte, sou judia. Um outro que na época após Esther estava disposto a ir além, foi Daniel. Daniel, os caras prepararam um edito de um rei que gostava de Daniel, e ele, quando soube desse edito, diz o texto, Daniel capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele podia ter se escondido, ao contrário disso, ele estava disposto a ir além. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Eles correram para o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. O rei naquele dia, ou naquela noite, pelo texto, a gente entende que o rei jejuou naquela noite, porque ele não quis comer nada. Ele falou, o cara que eu gosto, fui obrigado a lançar lá. Você sabe da história, Daniel passou por aquela cova, os leões não fizeram nada para ele, simplesmente porque ele estava disposto a manter a sua palavra, o seu ser servo de Deus, acima de qualquer coisa. Nada interferiu na vida de Daniel, ele continuou servindo a Deus, adorando a Deus, apesar de todo o edito, apesar de tudo. Eu imagino Daniel, quando leu aquele edito, ele deve ter pensado assim, poxa, fizeram isso. Isso não importa, o meu Deus é maior. E ele foi para o seu quarto 3 vezes. Eu falei aqui que no Ramadã, ou que os muçulmanos oram 5 vezes por dia. E eles oram mesmo. Os muçulmanos, aonde estiverem, principalmente esses mais extremistas, aonde eles estiverem, eles dobram o joelho, eles andam com uma toalhinha, eles põem o joelho na rua, ele põe a toalha na rua, põe no hotel, põe na entrada, no trabalho. Eles param durante 5 vezes durante o dia, ou 5 vezes ao dia. Eu sei, porque quando estive no Egito, eu vi pessoas lá assim. Um dos guias nossos, ele pediu licença para todo mundo, foi atrás de um pilar, e eu, como ficava no fim das pessoas, de 30 e poucas pessoas, eu ficava atrás, porque o outro guia disse, Diego, fica atrás que você é grandão, se você estiver atrás, eu sei que todo mundo está na tua frente. E eu fiquei atrás, dei 2 passos para trás e vi o cara atrás de um pilar, deu o horário, ele pôs a toalhinha no chão e começou a sua adoração ao seu Deus. E tem cristão que às vezes vai comer no restaurante, ele fala, não, já abençoe o nome de Jesus, faça bem, faça mal, amém. Tem vergonha de orar. Estou falando uma realidade. Daniel, ao contrário disso, ele falou, não, eu vou orar. Por quê? Porque eu tenho um Deus. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso aqui é um exemplo maior do que estes. De caras que falam assim, eu estou disposto a ir além disso. Tem um edito do rei para adorar uma imagem enorme de ouro, mas eu não vou adorar. Eu tenho um Deus, eu vou adorar o meu Deus, ponto. Ah, é? Então você vai ser lançado numa fornalha de fogo bem quente. Daniel capítulo 3, versículo 16, diz que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, preste atenção, pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nós não vamos fazer isso. Nós temos um Deus que a gente sabe que Ele vai livrar. Mas vamos dizer que esse Deus esqueceu da gente, não livrou. Ainda assim nós vamos continuar servindo a Ele, a gente vai morrer queimado, não tem problema nenhum. Num século como esse, num país como esse, que tudo é livre, tem pessoas que ainda se omitem. Elas não querem ir além, elas não estão dispostas a ir além. Posso citar pessoas do Novo Testamento,
Quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, chega de mamata, né? Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Se tiver alguém ao teu lado sem Bíblia, reparta com ele a leitura. Atos capítulo 8. Tinha um cara na época, um pregador, que se dispôs, jovem ainda, é um exemplo para você que é jovem, e talvez você diga assim, pastor, mas eu sou jovem, eu quero casar, eu quero curtir, eu quero ouvir aquelas musiquinhas de funk, que é uma maravilha do inferno, né, como eu disse dia desses aqui. Eu quero aquele carinha, eu quero aquela mina. Conselho que eu te dou, confie no Senhor, espere pelo Senhor, que Ele tem o melhor para você, diz a Bíblia. Deus tem o melhor para você. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, que nem um condenado para ganhar dinheiro. Meu irmão, você não precisa disso. Dependa de Deus, no tempo certo, nada vai faltar para a tua vida. Deus cuida da gente, irmãos. Filipe era um desses, Atos capítulo 8, versículo 26, um homem que servia a Deus, jovem ainda. O anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Versículo 27, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. Versículo 29, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que o senhor está lendo? Talvez os jovens de hoje, se fizesse essa pergunta, falassem, o senhor entende o que o senhor está lendo? Ele ia falar, não. Ele falou, eu também não. Porque não conhece a Bíblia. Mas Filipe conhecia. Versículo 31, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Versículo 33, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. 34, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. 36, prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38 e último, assim deu ordem para parar a carruagem. Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Vá agora para Atos 9, por favor. Versículo 36. Quando eu leio este texto, eu lembro da irmã Francisca. E você vai entender. Atos 9, 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita para alguns, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. 37, naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado, colocado num quarto de andar superior. Versículo 38, Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. 39, Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se, orou, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, ou Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva.
42, esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Só até aí. Falei de Filipe, falei de Dorcas, pessoas que foram além, estavam dispostas a ir além daquela vidinha medíocre, mediana. Dorcas costurava roupas e dava de presente para as pessoas. Filipe, jovem, ele preferiu servir a Deus e ouvir o Espírito Santo. Quantos jovens hoje conseguem ouvir o Espírito Santo dizer: ei, fale de Jesus agora, ei, você é a bênção de Deus onde você está, ei, faça a diferença onde você estiver. Quantos estão dispostos a viver assim? Por último, ainda em Atos, capítulo 10 agora, por favor. Um outro camarada chamado Cornélio, que Deus o amou porque ele ia além daquilo que se vivia na época. Atos 10, 27. Pedro foi chamado e conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Depois você lê Atos capítulo 9, por favor, e o começo do 10, para você entender melhor, que eu não tenho tempo de ler tudo aqui. Ele encontrou muitas pessoas reunidas ali, 28, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo, que era assim que era considerado os gentios, a homem nenhum. Versículo 29, por isso, quando eu fui procurado, eu vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram, ou por que vocês me mandaram buscar? 30, Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Versículo 32, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. 33, assim mandei buscar-te imediatamente, foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, inclusive aqui do Brasil, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, aleluia. 36, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, da paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois o batismo que João pregou. 38, como também Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. 40, Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, para que nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. 45, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Por quê? 46, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Por que isso aconteceu? Porque Cornélio estava disposto a ir além do que se vivia na época. Um homem que mal conhecia Deus, ajudava os outros, fazia esmolas para os outros, abençoava as pessoas. E um belo dia ele tem uma visão de Deus, manda chamar Pedro. Pedro vem, olha e fala, poxa, Deus é maravilhoso. Realmente, meus irmãos, eu entendo por estes textos que nós lemos, que se a gente conhecesse mesmo Deus
como deveríamos, a gente jamais teria vivido esta vida que muitos de nós vivemos hoje. Situações de fracasso, situações de tristeza. Pessoas que dizem que conhecem em Deus e vivem depressivas. Pastor, mas eu não posso ter um momento de depressão? Sim, talvez alguns tenham. Mas se você conhecesse mesmo a Deus, você não ia entrar nessa, porque você saberia que você tem um Deus, que Ele cuida de você. Eu falava com um vizinho essa semana, sexta-feira, dizia: o mal do século 21 é que as pessoas olham para os outros e dizem: aquele cara tem um carro zero, eu também tenho que ter um. Aquele cara reformou a casa, eu também tenho que reformar. Aquela mulher comprou uma roupa nova, eu também tenho que comprar. Aquele comprou uma televisão de 50 polegadas, eu tenho que ter uma também. Aquele comprou um celular de última geração, eu também tenho que ter. Esse é o mal do mundo de hoje. Então as pessoas, elas se esquecem, elas estão dispostas a tudo para conseguir realizar estes sonhos fúteis. Porque carro acaba. O vizinho mesmo me disse: eu comprei um carro que valia 50 mil, agora um ano depois vale 40. Compra um celular de última geração, paga 1.800, 2.000 reais, em um ano ele não está valendo 300, 400. Existe esse frisson, essa loucura hoje. As pessoas estão dispostas a tudo. Aí quando a gente traz para a igreja, traz para o cristianismo, se nós realmente amássemos a Deus, conhecêssemos a Deus, nós teríamos outros valores, outra disposição. Se nós conhecêssemos mesmo a Deus, entenda o que eu vou te dizer agora, a gente estaria disposto a ir além. Quanto você está disposto a meter a mão no teu bolso e contribuir na obra do Senhor? Quanto você está disposto a ser um dizimista, um ofertante? Quanto? Porque se você olhar para os judeus quando falam assim: vamos construir uma igreja, vamos? Porque eles são abençoados. E por que eles são abençoados? Vamos sim, eles não dão dízimo. Eles vão além disso. Vamos construir uma igreja? Eu dou $10.000, eu dou 20, eu dou 30, eu dou 100 mil. Se você olhar essas religiões, os caras levantam dinheiro para comprar bombas, para colocar no peito e destruir pessoas, em nome do seu Deus. E nós, quando a gente pega o dinheiro que a gente recebe do salário, a gente olha para ele e fala assim: eu acho que vai faltar. Então eu não estou disposto a ir além disso, porque eu acho que vai faltar. Então você não conhece Deus, você não depende de Deus, você não está disposto a ir além. Na hora que você pega um folheto e fala assim: não dá para eu entregar. Como ontem os irmãos foram levar marmitex, foram poucos, poderiam ter ido mais, mas eu não tenho tempo, eu não estou disposto a fazer isso. Poxa, sábado é o dia que eu tenho para descansar. Meu irmão, eu e você, nós vamos ter eternidade para descansar. Enquanto a gente está parado, olhando para o mundo, olhando para as dificuldades, para os problemas, o número de muçulmanos está crescendo, o número de outras religiões estão crescendo, os cristãos estão desanimados. Por quê? Porque falta gente que tem esse entendimento de dizer assim: ei, vamos junto, eu carrego você, mas vamos junto, não desista. Falta gente que tem a disposição de pegar o seu telefone e ligar para alguém e dizer: irmão, por que você não veio na igreja? Manda um torpedo, por que você faltou? Eu senti tua falta, estou com saudade de você. Falta disposição dos crentes de hoje. Os crentes de hoje estão resumidos a isso: a vir no culto, assistir o culto, acabou o culto, eu vou embora, amém, mais uma semana, Deus abençoe, mais um ano, se Deus quiser vai ser bom. Quem está disposto a ir além, a amar mais do que ama hoje, a perdoar mais do que perdoa hoje, a ter mais paciência do que se tem hoje? Quem está disposto hoje a vir aqui uma vez por mês, no sábado, lavar uma cadeira, 2, 3, que seja? Quem está disposto a vir varrer o chão? Quem está disposto a entregar um folheto? Foi convocado ontem aí, vamos entregar um resto de mala direta que a gente tem, e não conseguiu, porque não veio uma pessoa só. Mas foi convocado? Sim, foi falado. Você olha para essas cadeiras vazias, o que você sente? Está vazia, o que eu posso fazer? Você pode fazer, você pode se importar, você pode ligar para alguém, você pode buscar alguém, você pode orar por alguém,
Sexta-feira, por que as reuniões de oração nas igrejas, a maioria delas são mirradas? Porque as pessoas não estão dispostas a ir além, porque sexta-feira de noite eu estou cansado. Graças a Deus chegou sexta-feira, porque eu vou embora para casa, dormir, descansar, mas custa você passar 1, 2 vezes por mês aqui e orar com os teus irmãos. Custa você estar disposto a vir mais no culto, custa você se dispor. Por exemplo, como a gente está aí fazendo um apelo a dar aulas para as crianças, graças a Deus algumas pessoas se sensibilizaram, mas a gente precisa de professores. Você está disposto a vir participar? Você vem na igreja, você vem conformado, a vida é assim mesmo, ou você olha para as cadeiras vazias e diz assim, não, tem que ter gente aqui, eu vou orar de alguma forma, eu vou pegar um papel, eu vou divulgar o site, eu vou divulgar uma mensagem, eu vou pedir para o pastor gravar. O Paulo mesmo foi lá para o Nordeste e falou, pastor, grava aí uns CDs, gravei um monte, ele levou para abençoar pessoas, para dar para pessoas, até para divulgar a igreja. Pô, mas o cara está de férias, mas ele se preocupou nisso. Quer dizer, que tipo de disposição nós temos? Quem está disposto a abrir um pouquinho mais de sua vida, mão de sua vida, para viver o que Deus quer que a gente viva? Quem está disposto a orar um pouquinho mais, que seja? Quem está disposto a jejuar? Como o pastor Ailton citou ontem, a gente tem oração, jejum toda sexta-feira, da meia-noite ao meio-dia. Quantos estão dispostos a jejuar, que seja uma vez por mês? Não precisa ser toda sexta, se não quiser. Se nós conhecêssemos mesmo o nosso Deus, eu encerro falando sobre isso, faríamos como Davi, que um dia, na sua escrita, num dos Salmos 63:1, ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Parece que Davi estava vivendo hoje em São Paulo, né? Seca, exausta e sem água. É o que está São Paulo hoje. Mas ele diz, todo o meu ser anseia por Ti. Ou como os coraitas, os filhos de Corá, que também escreveram alguns dos salmos, e no Salmo 42, versículo 1, ele disse, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por que você, versículo 5 do Salmo 42, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Se nós conhecêssemos mesmo Deus, a gente vivia assim, mas a gente não conhece Deus. A gente se acostumou a vir na igreja, no domingo, assistir um culto e ir embora para casa. E o evangelho vai além disso. Enquanto os crentes de hoje estão assim, os outros estão por aí, pegando pesado. Minha palavra final aqui nessa manhã, que tal a gente conhecer um pouco mais a Deus? Até quanto você está disposto a ir além diante de Deus nesta manhã? Interessante, quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma canção do grupo Logos, que sempre admirei. O Paulo César que escreveu, ele escreveu uma música, Mão no Arado. E ele escreve na letra, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Baseado num texto que Jesus deixou e está registrado na palavra. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo, e perto tem serviço e profissão. Se você perguntasse para mim, você se arrepende de ser pastor? Não, a minha vida toda eu vivi dentro da igreja. Eu vejo até algumas pessoas aí, fui viajar, estou lá, estou no exterior, estou no Nordeste, tenho esse sonho. Sei que um dia Deus vai me deixar realizar. Se eu morrer antes, pelo menos de uma estrela para outra, eu vou viajar, depois batendo as asas. Sem problema nenhum. Mas muita gente falou, você é besta, né? Você não curtiu a vida? Curti sim, dentro da igreja, servindo a Deus. Escrevendo música, gravando disco, evangelizando, tocando, investindo dinheiro no grupo, investindo dinheiro em disco, investindo dinheiro na igreja, em pessoas, trabalhando, carregando massa, carregando telha, fazendo chão, ajudando meu pai. Meu pai ainda falava, massa mole, chamando a gente de mole, né? Ele não queria massa mole, chamava a gente de mole, massa mole.
zoava com a gente já ainda. E a gente ia lá e fazia. Aí poderia dizer, pô, você perdeu a sua vida? Não. Eu com 50 anos, Deus me deu a casa. Me deu a casa. Estou pagando ela agora, mas Deus me deu a casa. Não tinha dinheiro para dar entrada, Deus deu. O lugar onde era um lugar abençoado. O pastor Renato profetizou. Abençoado, lugar maravilhoso. Estou construindo até um shopping lá do lado agora, só de raiva. Que vai valorizar a casa e a gente vai ter ali 1 quilômetro de casa, dá para ir de a pé. Curtir um shopping, se quiser. Está construindo já. Por que eu falo isso? Que eu sou melhor do que ninguém? Não. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado tem trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Aí na estrofe ele diz, lança semente, espalha pelo chão, plante em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Na segunda parte ele diz, quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás. Pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Pregue a palavra, ensina ao teu redor, mostre em tua vida, faz das boas novas tua vida. Ou seja, se a gente conhecesse mesmo Deus, a gente dependeria dele e saberia que no tempo dele as coisas aconteceriam como tem acontecido na minha e na vida de muita gente aqui. Por quê? Porque está disposto a ir além, a se esforçar mais. Não por a igreja, ou por mim, ou pela placa Comunidade Livre, não. Por Deus e por sua obra. E se for cobrado, você que é jovem, adolescente, se você for cobrado, você é virgem ainda? Sou, com muito orgulho. Por quê? Porque eu tenho um Deus que tem o meu futuro planejado e vai ser um futuro de bênção em nome de Jesus. Pô, mas está demorando você arrumar um menino, uma mina, não tem problema, eu tenho Deus. Ele no tempo certo vai resolver, vai aparecer, Deus vai preparar, eu tenho certeza disso. Escuta, mas você está trabalhando, você não vê... Eu confio em Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou estudando, estou trabalhando, Deus vai abrir uma porta melhor. Um vizinho, como eu disse, esse vizinho que eu estava conversando, ele me surpreendeu, porque ele foi mandado embora do emprego dele, e apesar de não ser cristão, ele disse, eu sei, eu confio em Deus. Ele falou assim para mim, eu confio em Deus, eu sei que uma porta fecha, Deus abre 10. Um cara que não é cristão falou isso. E tem cristão que perde o serviço e fala, vida, dor, e agora, meu Deus? Se a gente conhecesse mesmo Deus, a gente estava disposto a ir além. Para encerrar, minha pergunta é para você, até quanto você está disposto a ir além? Não precisa responder para mim, responda para Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus por alguns irmãos aqui da igreja que têm se dedicado, se disposto a ir além. Ainda ontem brinquei com o Vinícius, né? Pastor Ailton, não sei nem se ele te falou. Que aí, graças a Deus, a Júlia aqui, convenci ela, né? Ou o Espírito Santo convenceu ela, não sei se vocês falou para o Marcelo, a dar aula de teclado para uns menininhos, as menininhas que tem aqui, que quer aprender. Ele falou, mas eu? Eu falei, filha, eu não estou dando aula, o que eu sei? A filha do Emerson, até a Bia, ela falou, pastor, eu queria aprender. Eu falei, a gente tem 2 turmas aqui. A turma que quer aprender e a turma que vem, brinca, bebe água, sai, vai no banheiro, volta, fala com o outro. Qual das 2 você quer entrar? Eu quero na que aprende. Eu falei, então tá bom, então você tem que eu vou cobrar você. E ontem ela veio aqui junto com o Emerson, com os outros, e tocaram uma música e um hino. Glória a Deus, logo logo vão estar tocando aqui com a gente. Aí ela falou, não, eu estou disposta a dar aula aí sim. Veio, já pegou uns menininhos, quem quiser aula de teclado aí, ó, principiante, fala com a Stephanie, ou a Júlia, quer dizer, né? Para não ficar bravo. Falei com o Vinícius ontem, pastor, ele falou, pastor, ô Vinícius, você pode dar uma aula de bateria para uns menininhos? Tem uns menininhos querendo aprender, pô. Paramos, precisamos voltar. É que para eu dar aula eu tenho que virar tudo ao contrário, né? Eu toco canhoto, pelo menos tocava, né? E ele falou, pastor, esse mês eu estou acabando um curso, mas mês que vem eu dou um jeito de vir de manhã. Eu falei, tá bom, beleza, glória a Deus. Está disposto a ir além. Pouco que sabe, mas quer repartir. Como o Felipe, o pouco que sabia, eu vou repartir. Como o Dorcas, o que eu sei fazer costurar, eu vou repartir. Como tantos outros na Bíblia,
que apesar do pouco que sabiam, eu vou fazer. Eu vou além. Eu estou disposto. Quem está disposto essa manhã, fecha os teus olhos, fale com Deus. Ele conhece a tua vida, Ele está aqui. É você e Deus, aproveite, fale com Ele. Este é o momento em nome de Jesus.